vocês aqui. Vamos lá? Bom, deixa eu contar um pouquinho sobre mim, né? Deixa eu me apresentar, pedir para vocês colocarem aí no chat, quem quiser colocar para a gente, da onde você está falando, da onde você está nos assistindo, na verdade, coloque aí para a gente saber, né? Da onde vocês estão falando, da onde vocês estão nos assistindo, deixa aí para a gente saber. E vou contar um pouquinho sobre mim, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Beatriz, tá? Eu sou a Beatriz, eu sou esposa, eu sou mãe de 4 filhos que eu amo demais. Eu sou formada em administração, sou facilitadora em círculos da justiça restaurativa e construção de paz. Eu sou uma entusiasta da comunicação não violenta. Também tenho um trabalho, né, junto às mulheres na Fundação Global da Paz. E nessa bandeira a gente fala sobre o fortalecimento da família, a valorização da feminilidade, né? E a promoção da liderança feminina, né? Tudo isso em prol, porque nós acreditamos no ideal de que a paz começa no lar. Tá? Então, nós acreditamos que as mulheres também têm um papel muito importante na liderança, né? Na construção de uma família estruturada, saudável, que é a base, né, de uma sociedade saudável, que é a base de uma sociedade, de um mundo, de uma sociedade ética, né, de um mundo que pode vir a conhecer a paz. Bom, aqui, para quem está aqui pela primeira vez, quem nunca ouviu falar do Family Peace, né, nosso canal, nós acreditamos que a família, ela é a instituição humana mais importante. Por quê? É ali onde nós aprendemos os nossos valores, né? Onde nós vamos aprender a respeito do amor, onde nós vamos desenvolver as nossas qualidades como seres humanos, né? Como vamos aprender a interagir na sociedade, assim como nós também vemos a família como uma instituição sagrada, né? Onde a visão original da criação de Deus, ela deve criar as suas raízes. Tá? Então, quando a família ela consegue colocar Deus, esses princípios universais como seu centro, ali a gente cria um ambiente ideal, um ambiente muito bom para o desenvolvimento do amor, para a vida, para o crescimento e desenvolvimento humano. Tá? E como associação, a nossa missão ela é fornecer um ponto de encontro de famílias que acreditem nesses mesmos ideais e possam trabalhar juntas, né, para construir famílias cada vez mais fortes dentro desse objetivo e uma sociedade centralizada em Deus, tá? Então, para conhecer melhor esses nossos objetivos, para conhecer melhor o nosso trabalho, então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, tem canal, temos também, pode estar olhando o nosso Insta, tem um blog muito bacana com bastante conteúdo, então vamos depois dar uma conferidinha que vale muito a pena, tá? Essa nossa primeira live, né? Eu venho trazer aqui um tema muito importante, muito atual, tá? Que é o autocuidado. Vocês já ouviram falar sobre autocuidado? Conhecem sobre isso? Vamos lá, já pararam para pensar quanto tempo a gente tem passado para cuidar de nós mesmos, né? Cuidar do nosso eu. Qual o tempo e qual qualidade de tempo a gente está gastando com a gente mesmo, com o nosso íntimo? Eu vou iniciar aqui trazendo para vocês, convido vocês a uma reflexão sobre um poema bem bacana do Braulio Bessa, que ele chama a nossa atenção sobre o autocuidado. O nome do poema é Cuidado. Então, escutem com atenção. Vamos lá. Quer uma dica? Se cuide. Ore, estude, se alimente. Fortaleça a sua alma, seu corpo e a sua mente. Procure se conhecer, encontrar o seu poder para poder fazer o bem. Se ajude para ajudar. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de ninguém. Muito bacana essa reflexão, né? Então, vamos pensar a respeito disso, né? Se cuide, ore, estude, se alimente. A gente vê, então, um cuidado em todas as nossas esferas, como seres humanos, né? Do nosso lado emocional, do nosso lado físico, né? Então, tudo isso deve ser alimentado e bem nutrido, porque se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar de ninguém. Isso faz sentido para vocês?
Gente, olha, para quem está chegando, bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Fiquem à vontade, tá? O chat está aqui aberto para vocês fazerem suas observações, colocar questionamentos, tá? Então, vamos lá. O que é o autocuidado? Como o próprio nome sugere, autocuidado é cuidar de si mesmo. Tá? Sabe aquela história de mudar o mundo começando pelo seu jardim? Vocês também já, quando a gente está no avião, né? Aquela mensagem que é passada que, em caso de, eles nos orientam que em caso de emergência, a gente primeiro deve colocar a nossa máscara de oxigênio, né? Em nós mesmos, e depois nós ajudamos a quem necessitar. Então, o autocuidado, ele é isso. É nós podemos ajudar os outros, mas primeiro nós temos que estar bem, nós precisamos estar saudáveis, né? Nós precisamos estar com esse cuidado, tá? Desde pequenininho, a gente aprende a se cuidar. Quem aí, né, não foi educado para tomar banho, escovar os dentes, né, tomar água, se alimentar, escolher a sua roupa e por aí vai. Então, esses são cuidados que nós aprendemos desde pequenininho. Mas será que a maioria de nós ouviu realmente falar sobre o autocuidado, sobre o cuidado do nosso lado psicológico, do nosso lado mental, o emocional e até mesmo do nosso lado espiritual? Provavelmente isso não é muito, dentro da nossa educação, isso não vem muito à tona, né? A gente aprende mais a cuidar da gente fisicamente. Né? Então, o autocuidado, ele nos permite olhar para as nossas necessidades físicas, mentais e emocionais. E quando a gente reconhece essas nossas necessidades, nós somos capazes de suprir elas. Vamos lá, como que começa? Vamos partir para o lado físico, né, que é mais fácil. É bem simples da gente entender. Porque, como que o nosso lado físico a gente precisa cuidar dele, né? Então, a gente sabe que existe a necessidade de se alimentar. Assim como tem a necessidade do ar, a gente precisa respirar o ar. Então, a gente também tem a necessidade da água, né? A gente tem a necessidade de limpeza, né? Então, tudo isso faz com que nós providenciemos o que é necessário para essas necessidades, certo? Mas nós, como seres humanos, nós temos uma série de necessidades, tá? Nós temos necessidades de acolhimento, nós temos necessidades de compaixão, de respeito, de justiça, temos necessidade de pertencer a uma comunidade, fazer parte de um grupo. Nós temos necessidade, vamos lá, de compreensão, de empatia, né? Então, isso são necessidades humanas, isso não é capricho dos dias de hoje. Sempre nós, como seres humanos, temos essas necessidades. E quando nós conseguimos atender essas necessidades, nós nos tornamos pessoas mais plenas, mais seguras, né? E mais independentes e mais autônomas, né? Então, isso traz grandes benefícios para nós. Então, hoje em dia, a gente ouve muito falar em oferecer empatia, né? Oferecer compaixão, oferecer o acolhimento, e isso faz muito sentido, isso é muito real. Porém, nós precisamos pensar que a primeira pessoa que precisa de empatia, precisa dessa compaixão, desse entendimento, né, dessa compreensão, dessa autenticidade, somos nós mesmos. E quem deve oferecer isso para a gente? Somos nós. Nós devemos nos olhar como pessoas que precisam de todos estes cuidados, né? Nós vamos ver que Jesus, ele nos ensinou, né? O grande mandamento era qual? Amar o próximo como a si mesmo. E nós colocamos bastante ênfase nessa primeira, nesse início, né, da frase, quando fala ame o próximo. Ótimo, excelente, ame o próximo. E a continuação, a complementação dessa frase vem como o quê? Como a si mesmo. Olha só, nós queremos oferecer ao próximo nosso coração, nós queremos oferecer algo bom para o outro. Mas nós precisamos ter isso para nós mesmos. Jesus já nos ensinou isso, né? Então,
Mas como é que eu vou oferecer amor ao próximo se eu não tenho amor próprio? Já pararam para pensar a respeito disso? Ame o seu próximo, mas como a si mesmo. Porque Jesus já deixou muito claro que nós somos esse templo de Deus, né? Essa pessoa, esse ser especial, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes, a gente não quer mostrar, nós não queremos engrandecer o nosso ser, porque a gente pode parecer egoísta, né? Muito egocêntrico, que é muito melhor a gente passar uma imagem de humildade, certo? Né? Somos pessoas humildes, porém a humildade, ela é a consciência da nossa insuficiência, tá? Humildade é mostrar que eu posso chegar até um determinado ponto e dali eu não avanço mais, que eu fiz algo que eu poderia ter feito melhor, mas ali é o meu limite. Então, a humildade é reconhecer, ter consciência dessa insuficiência, dessa limitação. Mas, mesmo com essa humildade, mesmo com essa limitação, né, isso não implica em nós não precisamos ignorar o nosso valor. Nós precisamos, né, nos aceitar de maneira honesta, de maneira genuína, sem ter que fazer nenhum tipo de alarde para isso. A gente não precisa começar a sair gritando aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, o quão importante nós somos, né? Mas a humildade, ela vai fazer com que nós, mesmo de maneira humilde, nós temos um valor e devemos aceitar, né, de maneira honesta e genuína esse nosso valor. Faz sentido para vocês isso? Vocês estão compreendendo? Sim? Vamos lá. Então, quando se nós não formos capazes de nos oferecer amor, de nos oferecer empatia, nós não somos completamente capazes de fazer isso em relação ao outro, mesmo que a gente esteja cheio de boas intenções, que mesmo que a gente esteja com as melhores intenções, nós não vamos ser totalmente capazes de fazer isso com os outros. Tá? Quando eu me ofereço empatia, quando eu me ofereço amor, eu reconheço o divino que habita em mim e eu honro esse lado divino que existe em mim. Nós, como humanidade, como seres humanos, nós temos uma grandeza divina dentro de nós. Nós somos esse tipo de pessoas, nós somos esses seres, né? E, então, quando eu enxergo isso dentro de mim, eu tenho mais facilidade de enxergar isso no outro. Quando eu me olho como essa pessoa especial, então eu sou capaz de passar isso para os outros também. Faz sentido para vocês isso? Então, o autocuidado, ele vai implicar num autoconhecimento, tá? Então, eu preciso começar a me conhecer melhor. Eu preciso começar a entender as necessidades que permeiam esse ser humano que aqui está. Né? Então, hoje, nós estamos numa época, né, tão diferente como uma rotina tão diferenciada em relação a essa pandemia. Muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas mudaram muito a sua rotina, trabalham mais, outros conseguem talvez descansar um pouco mais, mas as preocupações, elas são muito grandes. Então, nós precisamos construir essa rotina de autocuidado. Porque quando a gente tem esse conhecimento da gente, nós somos capazes de não nos tornarmos mais vítimas das circunstâncias, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou brava, ou então eu estou chateada, eu estou muito triste com a atitude de uma determinada pessoa. Gente, os nossos sentimentos, o que nós sentimos é responsabilidade nossa, porque os nossos sentimentos, eles vêm das nossas necessidades não atendidas. Dá um exemplo bem básico aqui. Vamos supor que você não se alimentou. Vou trazer para o lado físico, né? Que é bem prático. Vamos dizer que você não se alimentou direito e você está com fome, né? Aí chega um colega seu, chega sua mãe e fala alguma coisa e você, nossa mãe, você só me irrita, porque você tem que tocar nesse assunto agora. Vamos lá. Você se irritou pelo fato da sua mãe falar de um assunto
banal ali, ou você está irritado porque você está com fome. Entende? Então, o fato de você estar com fome te deixou desconfortável e você não está afim de ouvir outras coisas enquanto você não suprir essa necessidade, tá? Então, por isso a gente precisa entender as nossas necessidades, necessidades humanas, tá? Então, como que a gente vai praticar esse autocuidado? A prática do autocuidado, ela é um hábito. E todo hábito, ele pode ser desenvolvido quando a gente tem uma consciência e a gente tem a intenção de fazer ele, de praticar ele. Tá? Então, vai ser um comportamento que vai exigir da gente um pouco de paciência, generosidade e constância, porque a constância é assim que a gente vai criar os hábitos, tá? Um pouco de equilíbrio também não faz mal. Então, desenvolver um hábito não é uma questão de sofrimento. Vamos lá. Quem aqui já está praticando exercícios, né? Quem aqui veio de uma rotina mais sedentária e está praticando exercício? No início, tem aquele desconforto, mas logo, o seu corpo vai se adaptando àquilo, porque aquilo faz parte, nosso corpo tem necessidades de movimento. Então, quando você começa a se movimentar, fazer algo que depois te dá a alegria, prazer, então aquilo aos poucos vai se tornando o quê? Vai se tornando um hábito. E aí, não é mais um sofrimento. Então, entenda. Na questão do autocuidado, nós não vamos fazer rotinas que são sofríveis, que são terríveis, que são pesadas, tá? Então, a gente pode começar aos poucos, tá? Então, nós precisamos entender as nossas necessidades e não julgar as nossas limitações e nem mesmo os nossos sentimentos. Imagina que você começa a fazer uma prática de meditação, porque você ouviu que a meditação é algo excelente, você está lá. Tenta se concentrar e passa o pensamento. Cachorro late lá fora. O filho chama. Moto passa na rua e você fala, desisto disso, é brincadeira, não é para mim meditação. Não consigo me concentrar. Calma, tenha paciência, se acolha, entenda, que as coisas elas vêm com o tempo, tá? Então não julgue essas limitações e nem mesmo os seus sentimentos. Então, a prática do autocuidado, na verdade, ela é uma repetição de muitos hábitos pequenos, hábitos mínimos, tá? Que somados vão proporcionar para a gente calma, vão trazer para a gente tranquilidade, plenitude, trazem o nosso melhor fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. São pequenos hábitos diários, são coisas que a gente tem que estar praticando todos os dias. E aí, pessoal, isso está fazendo sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Digam aí, pode colocar no chat. Parece que não tem dúvidas, parece que não... Será que está fazendo sentido? Eu espero que esteja fazendo sentido, espero que possa estar passando isso da melhor forma, a compreensão de vocês. Vamos lá. A gente agora, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui, né? Vamos falar sobre tipos de cuidado, tá? Então, vamos dar aqui umas ideias de cuidado e vocês podem me ajudar aqui. E a gente vai falar, então, do autocuidado no sentido físico, no sentido mental, no sentido emocional e no sentido espiritual. Eu vou deixar algumas dicas, tá? E podem colocar no chat também, tá bom? Sintam-se à vontade. Pessoal que está chegando agora, bem-vindos. Olha, a gente já deu uma boa caminhada aqui, mas ainda vamos fechar e vocês não vão ficar perdidos, não. Então, o que a gente pode falar de autocuidado no sentido físico? Vamos lá. Uma dica que eu posso dar para vocês é que vocês respirem, né, com percepção, sabe? Até o nosso ato de respirar, ele é automático, mas a gente precisa trazer isso, interiorizar essa respiração em momentos, isso é uma experiência minha, em momentos de estresse, em momentos, às vezes, difíceis. Primeiro, eu procuro praticar a respiração de maneira consciente, né? Enchendo os pulmões, o diafragma de ar, e soltando e fazendo uma respiração lenta, e aquilo me traz a minha realidade. Isso me proporciona um bem-estar físico muito bacana, tá?
Outra coisa, o nosso corpo tem necessidade de movimento, então movimente-se. Ande, faça uma caminhada, vale até andar descalço, especialmente se a gente estiver andando em algum lugar, uma área verde, isso é super bacana, isso ajuda você a relaxar, cuidar do seu corpo. Faça um exercício que você goste, um exercício de alta intensidade, uma musculação, vá a uma academia, dance, né? Tudo isso proporciona bem-estar para o seu corpo físico. Por exemplo, a gente também pode tomar um chá. Às vezes eu penso que nós pensamos em autocuidado quando a gente vai tirar aquelas férias. Por experiência minha, uma época, eu sou mãe de 4 filhotes, né? Muito feliz com eles, mas tem horas que a gente fala, uau, cheguei no meu limite. E eu desejava férias, né? Já pensou mãe tirando férias? Seria, não sei o que seria, mas seria algo. Enfim, e aí eu ficava imaginando aquele momento de férias. Mas, e aí, talvez imaginando algo como um spa, né? Tá ali só para relaxar. Mas só que o autocuidado não é feito em uma semana de férias. Não é feito quando a gente faz uma viagem, quando a gente fica em um hotel. O autocuidado ele é feito diariamente. Então, permita-se diariamente sentar em um lugar confortável e tomar uma xícara de chá bacana dentro da sua casa. Hoje que a gente está aqui, todo mundo dentro de casa, né? Às vezes é criança, depende da casa de cada um, mas às vezes você tem criança brincando, você tem o esposo trabalhando, você está trabalhando, tem os afazeres de casa, e a gente quer arrumar tempo para fazer todas as coisas e menos cuidar da gente. Então, quando a gente. Aí, de repente, a gente se estressa, a gente grita, a gente está brigando com o marido está brigando com a esposa, diz que não suporta mais ficar em casa e está discutindo com os filhos. Mas lembra-se, tudo isso, lembre-se, isso são gatilhos. O sentimento, ele está dentro de mim. Por que eu estou reagindo daquela forma? Porque provavelmente tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Então, eu preciso pensar nisso. Então, que tal você tirar 20 minutos para você tomar um banho consciente, né? Ali, peça, se você tem filhos, sempre dá para colaborar, gente. Dentro de casa, tem que ter esse espírito de colaboração. Marido, cuida agora, eu preciso de meia hora para eu tomar aquele banho relaxante. Então, às vezes, práticas pequenas, elas vão proporcionar para a gente uma sensação de bem-estar muito grande. E essas doses pequenas, elas vão proporcionar, recarregar a nossa energia para voltar, brincar, dar aquela arrumada nos brinquedos, lavar aquela louça, terminar um relatório que estava ali maçante, inacabado. Então, essas práticas, elas vão trazer um bem-estar para a gente. Né? Então, fisicamente, aí, vocês têm alguma sugestão? Né? Vocês têm alguma sugestão sobre autocuidado físico? Gostaram dessas sugestões? Vamos lá, vamos ver aqui. Então, isso eu posso colocar, então, deixar como sugestão de cuidados físicos, né? O uso de óleos essenciais é muito bacana também, né? Tomar um café, andar descalço e por aí vai, tá? E o nosso bem-estar mental, o que vocês sugerem? O que dá para fazer para se cuidar da nossa mente? Alguma sugestão? Uma das dicas mais bacanas que eu tenho aqui é praticar a atenção plena, sabe? Hoje em dia a gente faz muitas coisas no automático, até a gente se alimenta de modo automático, a gente vê as nossas redes sociais de modo automático, né? Só deslizando a telinha, né? Só passando o dedinho. Então a gente tem tanto conteúdo e a gente às vezes acaba por não absorver nada, né? Então, faça essa prática de atenção plena. Né? Quantas vezes você está dirigindo o seu carro e você está pensando em 1000 coisas? Né? Então, atenção plena é você trazer o seu ser, aquilo que você está fazendo.
Lavando uma louça, você está ali e pratica, sente a textura dos garfos, né, dos pratos, a água caindo. Então, isso é a atenção plena. E quando a gente pratica isso, nós ficamos mais atentos para tudo. Então, qualquer coisa que seja diferente, que passe ao nosso redor, a gente é capaz de captar, né? Outra dica, não sei se vão conseguir praticar isso, né? Seria a gente, às vezes, desligar as nossas redes sociais. Quem sabe desligar o próprio celular, né? Por alguma hora, duas, quem sabe mais, um dia sem celular. Então, esse tipo de cuidado vai fazer muito bem à nossa mente, né? Não estar ligado no automático, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Pode fazer também palavras cruzadas, fazer algum trabalho manual, né? Tem muita gente que agora nessa pandemia desenvolveu aí a questão de estar fazendo, cuidando de plantas, desenvolver algum hobby, algum artesanato, escrever, pintar, né? Então tem muitas coisas bacanas que a gente pode estar fazendo. Outra coisa que pode também ajudar mentalmente é a gente estar lembrando o motivo, né? A motivação daquilo que a gente faz, né? Tenta se lembrar das razões que levam você a trabalhar, das razões da sua família, do seu propósito de vida. Então, às vezes, esse tipo de reflexão ajuda bastante. Ok? Tá fazendo sentido para vocês isso? E vamos lá. Então, agora vamos para nossa... Como seria o nosso autocuidado no nível emocional? E aí, como a gente cuida das nossas emoções? Primeiro, a gente tem que começar a perceber as nossas emoções, tá? Perceber aquilo que a gente está sentindo. Lembra aquele negócio, aquilo que eu falei, que às vezes a gente reage a um gatilho, mas aquilo ali já estava dentro da gente. É muito duro a gente saber que nós mesmos somos responsáveis pelos nossos sentimentos, tá? Então, é muito complicado a gente entender isso. Então, não é o outro que me proporciona raiva, não é o outro que me traz tristeza, mas a tristeza, a raiva, a decepção, ela vem daquilo que está dentro de nós, daquela necessidade que não está sendo atendida. Então, quem tem necessidade de organização, quando vê a louça na pia sem lavar, fala: meu Deus do céu. E fez aquele esqueminha de quem vai limpar, quem vai lavar a louça, e de repente, aquele que não se incomoda tanto não fez no momento que precisava. Aí você chega lá: por que vocês só me dão raiva? Por que não lavou essa louça? Calma, respira. E analisa: eu estou com raiva porque não lavaram a louça, só pode estar de brincadeira, só pode estar me provocando, ou eu estou com raiva, estou com esse sentimento porque eu tenho a necessidade de organização. Então, as nossas necessidades, a gente tem que aprender a nomear elas e conhecer elas, e a gente tem que expressar elas da melhor forma possível, porque a comunicação, ela também é uma necessidade humana. Né? Como seres humanos, nós temos a necessidade de nos comunicar, de informar ao outro aquilo que a gente sente, aquilo que está dentro de nós. Tá? A gente também pode, como uma prática de autocuidado do lado emocional, praticar a gratidão. Isso é muito bacana, isso é tema para mais uma live, para a gente falar sobre gratidão. A gratidão, ela não é simplesmente agradecer, não é dizer obrigado. A gratidão é algo que é um sentimento, é algo que traz até benefícios físicos. O seu corpo funciona melhor quando você pratica a gratidão. Tem estudos que mostram isso. Então, nomeie a sua gratidão. Por que você é grato? Então, você tem gratidão pelos seus pais. Por que você tem gratidão? Ao que? Nomeie, é muito melhor. Então, quando alguém chega para você e fala: ó, obrigado, valeu. Aí você fica: de nada. Mas quando alguém chega para você: nossa, muito obrigada por você ter me fornecido aquelas informações para o meu relatório. Então, você sabe exatamente por que a pessoa está sendo grata. Pelas informações que você passou daquela forma tão especial, que ela
acolheu aquilo de uma forma tão especial. Então, gratidão, essa prática da gratidão, ela faz um bem no nosso lado emocional muito grande. Então, nós estamos sempre acostumados a estar no automático. Eu brinco que quando a gente tem o hábito, né, de perguntar, e aí, tudo bem? E o outro, tudo bem. Então, quando você pergunta tudo bem, automaticamente você está esperando que a outra pessoa te responda, tudo bem. Mas será que a gente está pronto para realmente acolher o sentimento daquela outra pessoa? Será que quando eu me olho no espelho, eu falo, Beatriz, está tudo bem? Será que eu estou pronta para a resposta que eu tenho para dar para mim? Então, essa é uma prática muito importante. A gente saber acolher a resposta, a gente saber por que a gente é grato, né? Então, vamos ter gratidão, gratidão, gratidão pelos meus pais. Mas meus pais me abandonaram. Seus pais te deram a coisa mais importante, que é a vida, né? O dom mais importante que você podia receber. Então, pratiquemos a gratidão como forma de autocuidado emocional, tá? E às vezes a gente precisa rever as nossas expectativas. O que eu estou esperando de mim? Será que é realmente isso? O que eu espero dos outros? Né? Não colocar grandes expectativas nos outros. A gente precisa trazer às vezes precisa trazer isso para um patamar um pouco menor, né? Para que nós não criemos uma decepção, né? E vamos lá, agora a gente pode falar sobre o autocuidado espiritual. Então, cada um dentro da sua crença cria uma rotina de oração, de fazer uma prece, de fazer uma reza, uma meditação, né? Contemplar a natureza, contemplar o sol, né? Olhar, se sentar em um lugar verde, em uma praça, ouvir músicas que acalmem o seu coração, né? Então, esse exercício, ele é muito bacana, né? E isso, lembre-se, você não precisa passar um dia inteiro praticando esse tipo de coisa. Traga isso aos poucos para a sua rotina, né? Traga esse autocuidado, essa atenção para você. Fique atento sempre, mas tenha essa prática, que ela comece assim, minúscula, pequenininha. 5 minutos de leitura de algo interessante. Leia um livro que te faça bem. Aprenda a dizer não. Isso vai te fazer bem também. Então, seja consciente. Por que eu estou assumindo algo que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, eu vou ter muita dificuldade de cumprir? Então, essas dicas, tentem colocar no seu dia a dia, né? Então, o autocuidado, por que nós trouxemos esse tema a respeito do autocuidado? Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, quando nós estamos plenos, nós somos melhores para a sociedade, nós somos melhores pais, nós somos melhores filhos, nós somos melhores irmãos, somos melhores amigos, melhores professores, melhores profissionais. Tudo na nossa vida melhora quando a gente está pleno para isso, quando a gente não absorve, quando a gente não é vítima do que está acontecendo ao nosso redor, né? Quando a gente entende que eu sou responsável pelos meus sentimentos, eu tenho que aprender a nomear as minhas necessidades. Então, isso faz com que nós tenhamos autonomia. Eu gosto muito de olhar as crianças, né? Quando um bebê chora, ele está chorando ali de maneira autêntica, ele traz a verdade dele, ele não tem conceitos, ele não tem nenhuma verdade dentro dele, ele tem uma necessidade que precisa ser atendida. E aí ele abre a boca, e quando ele está satisfeito, ele está ali feliz, sorrindo, lindo para a gente, né? Então, nós devemos aprender essa linguagem, olhar sem julgamentos. Né? Nada de segurar o choro, achar que estamos chorando sem motivo. Nós ouvimos muito isso durante toda a nossa vida. Então, vamos trazer para nós essa questão do autocuidado para que nós nos tornemos melhores. E assim, nós podemos melhorar o ambiente dentro da nossa casa, o ambiente dentro da nossa família. Certinho, pessoal? Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguiram captar isso? Será que isso trouxe é capaz de trazer alguma melhora no dia a dia de vocês, no seu trabalho? Eu, do fundo do meu coração, espero que sim. Se tiverem alguma pergunta, pode lançar aqui no chat, que a gente está aqui para responder. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Este é o momento, a gente está quase encerrando aqui a nossa transmissão. Mais uma vez, eu digo que é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui, ver vocês aqui acompanhando, assistindo a gente.
Isso é muito bacana mesmo. Vamos lá, não temos perguntas. Será que não? Tomara que tenha feito muito sentido, né? Tomara que vocês tenham compreendido a missão que a gente tem aqui para passar para vocês. Gostaram, pessoal? Bom, vou deixar aqui para vocês, né, o nosso boa noite. Agradecer imensamente a presença de todos, a todos que estão aqui nos acompanhando. Um forte abraço, um grande beijo para vocês, virtual, é claro, à distância. Espero que vocês tenham de fato gostado. Estou olhando aqui o nosso chat, tá vazio, né? Então eu acho que todo mundo conseguiu compreender, entender bem o que foi falado aqui. Então, eu tenho muito a agradecer, olha, e eu quero nomear aqui a minha gratidão, né? Nomear aqui a minha gratidão pela presença de vocês. E eu nomeio a minha gratidão por estar aqui nesse espaço com vocês. Então, eu agradeço a presença, né, a participação e a oportunidade de estar com vocês aqui. E espero que isso possa se repetir em outras vezes, em outras ocasiões. Meu muito obrigada, e se cuidem, estejam seguros, tenham muita saúde, e um forte abraço para vocês. Até outro dia. Tchau!